Fala aí galera, a gente está começando mais um dia, por isso fica comigo nessa meditação. O título da meditação de hoje é Receita Certa e o texto bíblico está lá no Salmo 78, versículo 1, que diz o seguinte: Meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que eu estou dizendo. Como você é na cozinha? Horrível, horrível, horroroso. É isso mesmo, cozinhando, você preparando coisas. Então, tem gente que manda muito bem, tem gente que não é lá essas coisas, mas nada que a prática, o treino já não leve a melhorar. Será? Todo cozinheiro ou cozinheira que se preze começa nesse processo de cozinha e preparar pratos seguindo receitas. E certa vez a minha esposa e eu, a gente resolveu seguir uma receita de um bolo ali relativamente simples. O detalhe é que às vezes aqui em casa a gente esquece de ir ao mercado. E a gente vai comendo o que tem, vai dando certo. Deu certo até aquele momento. O problema é que quando a gente começou a montar as coisas do bolo, quando começou a colocar as coisas na receita, a gente viu que estava faltando ingredientes. Sendo assim, o que a gente faz? Como bons brasileiros, a gente faz aquela gambiarra, a gente vai juntando coisas. Então, ao invés de colocar o tanto de açúcar que tinha um pouquinho de açúcar mascavo e ainda assim faltava o tanto que talvez seria da receita, colocamos mel. Faltava farinha de trigo branca e a gente colocou um pouco de integral para poder juntar. Sabe, foi um negócio de louco. No fim das contas, o bolo estava... É um prato cheio pra minha azia. Deu pra comer, o suficiente. Bom, não estava o quanto a gente sonhava ou queria. Tava super pesado pra comer, mas mesmo assim o sabor deu ok. Isso é pra gente entender uma coisa. Nós temos que seguir a receita quando se trata de cozinha, porque até a gente entender, pegar a prática, até isso estar realmente na nossa memória, a gente realmente manjar das coisas. O detalhe é que na vida a gente também tem um livro de receitas, e esse livro é a Bíblia. A Bíblia nos ajuda a tomar decisão, a Bíblia nos ajuda a conhecer quem é Deus, a Bíblia nos ajuda a seguirmos os caminhos corretos, até que a gente possa ter isso encravado na nossa mente, no nosso coração, e a gente possa ter essa guia do Espírito Santo de maneira plena. A Bíblia realmente é o centro. A Bíblia nos ajuda em muitos pontos da vida. Por isso, o conselho de hoje é que a gente realmente estude a Bíblia, a gente aprenda da palavra e permita que essa palavra fale ao nosso coração. Você ora comigo nesse momento pedindo para que Deus fale a nós através da palavra? Deus, a gente ora nesse momento para que a gente possa aprender a seguir a receita que o Senhor nos dá, a receita da vida através da palavra. A gente entende que o Senhor nos chama a tomarmos decisões, a decidirmos por caminhos, e o Senhor apresenta aquilo que é melhor através da Bíblia. Por isso, pedimos que nosso coração esteja aberto para tudo aquilo que a palavra vier nos falar, em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera, que Deus abençoe muito. As cidades e a paisagem do tempo. Capítulo 11, páginas 67 a 76. Neste capítulo, iremos estudar a permanência do passado nas cidades, as transformações nas cidades e, subsequente, a exclusão dos mais pobres e notícias das reformas. Permanências do passado nas cidades. Observe esta imagem. Aqui é a construção da igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, Minas Gerais. Observe que esta construção, ela é antiga, mas está bem preservada. Grande parte do patrimônio arquitetônico das cidades de Ouro Preto, em Minas Gerais, permanece preservada. As igrejas cristãs estão presentes tanto em Ouro Preto quanto na maioria das cidades brasileiras. Os templos católicos representam a forte religiosidade trazidas pelos portugueses ao Brasil durante o período colonial. Quando se formava uma pequena vila ou um arraial, uma capela era construída no centro do povoado, como demonstração de devoção religiosa, marcante naquele período. Conforme a cidade se desenvolvia,
e a população aumentava, novas igrejas eram edificadas. Aqui você também pode observar os arredores da igreja Nossa Senhora do Carmo, também em Ouro Preto, Minas Gerais. Igrejas antigas também se misturam ao cenário moderno em outros municípios brasileiros. Essas construções, voltadas para a cultura religiosa, são uma fonte de expressão da permanência do passado em nossas cidades. Observe aqui essa construção. Igreja Nossa Senhora da Candelária, na cidade do Rio de Janeiro, foi inaugurada em 1898. Tem um tempinho, não tem? Veja esta. Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, na cidade de São Paulo, inaugurada em 1906. Ela está com a cor bem moderna, bem destacada. E você pode observar que ao redor nós temos o quê? Construções bem modernas. Ainda observando esta imagem, podemos observar aqui uma construção antiga e construções modernas, ou seja, claramente as transformações em uma cidade. As cidades se transformam ao longo do tempo. Apesar de certas construções resistirem às mudanças, muitas são derrubadas para que outras possam substituí-las. Terrenos vazios vão aos poucos dando lugar às novas construções. A partir do fim do século XIX e início do século XX, algumas cidades brasileiras, especialmente as capitais, passaram por um processo de modernização e desenvolvimento influenciado, em grande parte, pela expansão das cidades europeias. Paris, capital da França, era o principal modelo urbano da época. Nessa imagem de Paris, nós podemos observar as transformações nas cidades. Paris no século XX. Voltando para o Brasil, no início do século XX, a cidade do Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Aos poucos, a população foi migrando do interior para a cidade em busca de trabalho, moradia e liberdade. Esse fato provocou o crescimento desordenado do Rio de Janeiro. Muitos dos novos habitantes eram imigrantes recém-chegados ou ex-escravos que vinham do campo, pois não precisavam mais trabalhar para os senhores. Entretanto, ao chegar na cidade, eles nem sempre conseguiam encontrar trabalho com salário suficiente para custear sua moradia e alimentação. Aqui você pode ver uma imagem na hospedaria Ilha das Flores, no Rio de Janeiro, no início do século XX. Nesta imagem, você pode observar uma estalagem. Estalagem na Rua do Senado, Rio de Janeiro, 1906. As estalagens, também conhecida como moradia coletiva ou cortiços, eram exatamente as casas onde moravam aquelas pessoas que tinham menos recursos. Devido à falta de recursos, muitas famílias se aglomeravam nos cortiços, locais de moradias populares com péssimas condições de higiene.
Doenças como febre amarela, varíola, sarampo, disenteria, difteria, tuberculose e peste bubônica se propagaram rapidamente pelo Rio de Janeiro, que, devido aos altos e grandes índices de óbitos, passou a ser chamado de Cidade da Morte. Em 1903, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro era Francisco Pereira Passos. Veja sua foto aqui ao lado. Com o apoio de Rodrigues Alves, presidente do Brasil na época, ele decidiu reformar, modernizar e higienizar a cidade. Foram construídas avenidas largas e arejadas, embelezadas com prédios no estilo europeu, praças, árvores e monumentos. As fotos a seguir mostram as transformações ocorridas entre 1903 a 1910, na antiga Avenida Central, atual Avenida Rio Branco, na cidade do Rio de Janeiro. Veja só, o início das construções em 1903 e em 1910, como ela ficou. Na Avenida Central, foram construídos edifícios do governo, jornais, clubes, hotéis e sedes de empresas. Além disso, ela se tornou um importante centro de negócios, cultura, compras e lazer das pessoas elegantes. Observe na imagem, nós temos aqui o Teatro Municipal, Escola de Artes e Avenida Central, no Rio de Janeiro, em 1909. A exclusão dos mais pobres. Muitas construções antigas do período colonial foram destruídas por conta desse movimento de modernização. A população com baixo poder aquisitivo, que vivia nos grandes casarões de aluguel, ou seja, nos cortiços, teve que procurar outros lugares para morar. Muitas pessoas migraram para os morros, que ainda não tinham sido atingidos pelas reformas. Veja o Morro do Pinto em 1912. Olha só, ainda poucas casas. Veja o mesmo morro atualmente. Quantas e quantas casas. Notícias das reformas. A Avenida Central foi inaugurada pelas autoridades da República e da cidade do Rio de Janeiro em 7 de setembro de 1904. Rodrigues Alves, então presidente do Brasil, comandou a cerimônia de inauguração. Leia com atenção este trecho da reportagem do jornal O País, publicada no dia seguinte ao evento. Você vai observar uma grafia diferenciada. No entanto, era a grafia utilizada no ano de 1904. O País, Avenida Central. A passagem do Senhor Presidente da República. Nenhuma festa melhor poderia consagrar o dia de ontem que essa em que se inaugurou. Por entre vivas e flores, a linha central da grande avenida que dentro em breve, com outros melhoramentos que se estão ultimando, tornará a cidade uma das mais belas e das mais saudáveis da América do Sul, libertando a capital da República das vilelas e becos tortuosos e rasgando-a para todas as direções, em largas ruas alegremente batidas de luz, respirando amplamente o ar que o oceano, prodígio
e benfazejo lhes envia, garridas sempre no aspecto festivo das suas novas e artísticas fachadas, estreladas do olente e prazenteiros jardins, que de espaço a espaço oferecem ao passeante a fresca sombra das árvores formosas e o perfume que se envola no seio aberto das suas flores. A ideia de modernização resultou em reformas em quase todas as grandes capitais brasileiras na primeira metade do século XX. Além do Rio de Janeiro, cidades como Salvador, Recife, São Paulo, Florianópolis, São Luís, Porto Alegre, Natal e Vitória, por serem capitais em regiões próximas ao litoral, vivenciaram de forma mais direta as influências europeias de urbanização moderna. Veja algumas imagens. Salvador, aqui nós estamos vendo o elevador Lacerda, Recife, Pernambuco, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, São Paulo. Agora é hora da atividade. Página 68. Relacione as construções representadas nas imagens acima com os edifícios que hoje estão ao redor delas. Você pode observar. E qual é a nossa resposta? As igrejas são antigas e os prédios ao redor modernos. Muito bem. Quando foram construídas as diferentes edificações apresentadas nessas fotos? Você pode observar a data logo aqui embaixo, ó. As igrejas foram construídas no fim do século XIX e no início do século XX. Os demais prédios nas décadas finais do século XX. Por que essas e muitas outras igrejas antigas não foram destruídas ao longo do tempo? Segunda pergunta. Você percebe esse tipo de permanência do passado em sua cidade? A segunda pergunta é pessoal, mas a primeira nós podemos responder: por quê? Por causa da forte religiosidade e influência católica no país. Muito bem. Página 70. O que você vê? As fotografias a seguir mostram a Avenida Champs-Élysées, em Paris, em 3 momentos históricos. Observe atentamente as diferenças entre elas, registre suas descobertas nas linhas abaixo e converse sobre isso com os colegas e o professor. Vamos lá observar? Na década de 1890, veja só. Observe o detalhe: transporte, avenida. Na década de 1900, olha só, já podemos observar uma grande diferença. E atualmente, nas fotografias, pode-se observar o processo nos transportes, a organização do trânsito e muitos outros detalhes, não é verdade? Página 74. De acordo com o documento anterior, responda as questões. No texto, quais palavras ou frases revelam as características que eram desejadas para a cidade que estava sendo reformada? Vamos observar o texto? Destaque no seu texto a frase: tornará esta cidade uma das mais belas e das mais saudáveis da América do Sul. Agora é só escrever
a sua resposta. E tornará esta cidade uma das mais belas e das mais saudáveis da América do Sul. Algumas das palavras desse texto estão escritas de maneira diferente de como escrevemos hoje em dia. Quais são elas? Como se escreve atualmente? Vamos ver? Nós temos aqui, primeiro, como se escrevia antigamente e como se escreve atualmente. País, com IZ, o I sem acento, e hoje nós escrevemos país. Ontem com H, ontem sem H. Belas, com 2 L, nós usamos apenas um L. Benfazejo, com M, e hoje nós usamos benfazejo com N. Estreladas, com 2 L's, e hoje nós usamos apenas um L. Oferecem, com 2 F's, e hoje nós usamos apenas um F. Oferecem. Página 75. Há palavras no texto que não são mais usadas. Algumas delas apresentam características relacionadas com os itens a seguir. Procure essas palavras, escreva-as e pesquise o que elas significam. Rua ou ruas, largas e alegremente batidas de luz, é o que está lá no texto. Jardins, olentes e prazenteiros. Flores, perfume que se envola de seus seios abertos. A do oceano, prodígio e benfazejo. Qual parte do texto ressalta que, com as reformas, a cidade estava se livrando de algo ruim? Isso mesmo, libertando a capital da República das vilelas e becos tortuosos. Exercício 5. Quais foram os motivos pelos quais os governantes decidiram realizar reformas na cidade do Rio de Janeiro? Letra A, limpeza e higienização, correto. Eliminação das construções antigas, não. Letra C, correto. Modernização segundo os padrões das cidades europeias, consideradas mais avançadas. Todos os habitantes da cidade foram beneficiados com essas reformas? Por quê? Não, nem todos foram beneficiados. Serviram a órgãos governamentais, hospitais, empresas. A classe menos favorecida teve que se mudar para outras regiões nas quais as reformas não estavam acontecendo, como a periferia e os morros. Gostei deste assunto. Eu aprendi muito na aula de hoje. Eu quero te desejar um beijo no seu coração, um forte abraço e até a próxima aula.